Como é de conhecimento da maioria dos investidores, recentemente o Copom, o Comitê de Política Monetária, anunciou o aumento da taxa Selic, que atualmente está em 4,25% ao ano. E o que isso interfere nos seus investimentos? Então, neste conteúdo, vamos abordar de uma forma bem simples, bem prática, olhar para a renda fixa, para os títulos públicos federais, o Tesouro Direto, olhar qual é a modalidade de Tesouro Direto que é mais interessante para se investir diante desse cenário do aumento da taxa de juros, o aumento da taxa Selic. O que sabemos é que estamos em meio a um ciclo de aumento da Selic. E qual é a melhor modalidade de título do Tesouro para se investir? O Tesouro Selic ou o Tesouro IPCA+. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Alexandre Garcia e esse é o canal Investing Holder. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. E também já deixa aquele like para dar aquela força. Então, vamos prosseguir aqui, falar da renda fixa dos títulos do Tesouro Direto. Qual é a melhor modalidade para se investir? O Tesouro Selic, conhecido também antigamente como LFT, e o Tesouro IPCA+, que antigamente era conhecido como NTNB e NTNB Principal. Vamos colocar aqui lado a lado os dois títulos e verificar qual é a melhor opção de investimento para você, tudo bem? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, é somente um estudo. Vamos olhar aqui para as duas modalidades de títulos e entender primeiramente como que ela funciona, para depois determinar qual é a melhor opção para a nossa carteira de investimentos para o longo prazo, tudo bem? Então, vamos olhar aqui para os dois títulos. Primeiro, o Tesouro Selic. Ele é um título pós-fixado. Isso porque a sua taxa, a sua rentabilidade está atrelada à Selic. Então ele vai acompanhar do momento que é feito o investimento, dali para frente ele vai acompanhar a taxa Selic. Então todo o movimento da taxa Selic ele vai aumentar. Então se a taxa aumentar, a rentabilidade desse título vai aumentar. E se a taxa Selic diminuir, também a rentabilidade desse título vai diminuir. Então percebam, se estamos em um ciclo de aumento da taxa Selic, logo esse título do Tesouro ele vai pegar esse aumento. Então é muito interessante o Tesouro Selic, principalmente para colocar aquela reserva de curto prazo. Se a gente precisar do curto prazo daquele dinheiro, a gente pode usar o Tesouro Selic como opção de investimento, tudo bem? Então dificilmente a gente tem prejuízo no Tesouro Selic. Por quê? Porque daqui para frente ele vai pegando essa taxa Selic. Mesmo que pouquinho, ele sempre vai aumentando o seu preço, tá? Então aqui é um título ideal para os investimentos de curto prazo, ok? Reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, aquele dinheiro para um objetivo de curto prazo. Então, esse é o Tesouro Selic. Agora vamos falar sobre o Tesouro IPCA+, entender como ele funciona. É um pouquinho mais complicado, mas aqui no vídeo, de forma bem simples, eu vou explicar. Eu vou destrinchá-lo para vocês e vocês vão ver que é fácil a gente olhar para esse fundo e ver o momento correto de investir no Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, ele é um título público híbrido. Isso porque ele tem dois tipos de rentabilidade. Então, ao comprar um título IPCA+, quando investimos, já vamos pactuar uma taxa pré-fixada e também vamos ter uma taxa pós-fixada, que é o IPCA. O IPCA é o Índice de Preço do Consumidor Amplo. Então, é um indicador que mede a inflação. Então, quando investimos no IPCA+, estamos atrelando o nosso investimento à inflação. Estamos protegendo o nosso capital dos efeitos da inflação. Olha que sensacional. Então, é um título que para o longo prazo ele é muito interessante, porque estamos atrelando parte da rentabilidade da nossa carteira à inflação, protegendo essa parte da carteira dos efeitos da inflação. E a outra parte, nós temos uma rentabilidade já contratada. Então, além da inflação, a gente pega uma taxa
a mais. Então no longo prazo esse título é muito interessante. Vamos pegar um título IPCA+, como exemplo para entender. Vamos pegar aqui o Tesouro IPCA+ 2035. Então eu vou lá no site do Tesouro, coloco lá na parte de preços e taxas dos títulos e vamos puxar aqui como que funciona o título IPCA+. O título IPCA+ 2035, ele tem um indexador IPCA mais uma taxa de 4,1% ao ano. Então essa aqui é a rentabilidade que a gente contrata. E é um título que ele vai vencer lá em 15 de maio de 2035. Então ele é um título de longo prazo. Então podemos antes vender esse título? Sim. Só que quando vendemos o título antes do seu vencimento, podemos sofrer os efeitos da marcação a mercado, tudo bem? E aqui a gente vai entender como funciona a marcação a mercado. A marcação a mercado é a variação dos preços dos títulos. Pode ser um título de renda fixa privada ou um título de renda fixa pública, onde esses títulos têm uma taxa pré-fixada. Então, ao comprar o título, já vamos pactuar uma taxa. E se ocorrer dali para frente uma movimentação da taxa de juros, o que vai acontecer com o preço dos nossos títulos já comprados? Ele também vai sofrer uma variação. E é o que eu vou explicar aqui da marcação a mercado. Quando ocorrer um aumento da taxa de juros, todos os novos títulos disponíveis aqui no Tesouro Nacional, no Tesouro Direto, o que vai ocorrer? Eles vão ter taxas maiores. Como os novos títulos, os títulos disponíveis no mercado têm taxas maiores, o seu título que você aplicou, ele tem uma taxa menor. Logo, ele vai ter uma desvalorização. Por isso que olhar para o site da corretora, você comprando um título pré-fixado, um título IPCA, o que acontece? Você pode ver uma variação negativa. O que ocorreu? Ocorreu um aumento da taxa de juros, a Selic Over, que é aquela taxa Selic que é variada todos os dias, é a variação de juros que ocorre diariamente. Quando ocorre um aumento, o seu título passa a valer menos, ok? E de forma contrária também é válida. Se ocorrer uma diminuição nos juros, o que acontece com os títulos novos disponíveis no mercado? Eles têm umas taxas menores. E se tem taxa menor, o seu título que você tem na mão, ele tem uma taxa maior. E para o mercado, ele passa a valer mais. Então, passando a valer mais, ocorre uma valorização do preço do seu título, tudo bem? E para pegar a marcação ao mercado, ou pegar a valorização ou a desvalorização, temos que vender esse título antes do vencimento, tudo bem? Então o que é importante vocês perceberem, vocês constatarem, é que ao comprar o título e carregando ele até o vencimento, não interessa a marcação ao mercado. Você vai pegar a taxa contratada. E como no exemplo aqui, a nossa taxa contratada é o IPCA mais 4,1%. Vamos pegar essa taxa daqui todos os anos até 2035, independente da marcação ao mercado. Agora, se vendermos o título antes do vencimento, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que a gente vai estar pegando o preço do momento, isso dependendo da variação dos juros. Olha como é importante, os juros sim incidem diretamente nas nossas aplicações financeiras. E aqui na renda fixa, no Tesouro Nacional, especificamente nos títulos pré-fixados, no IPCA mais taxa pré-fixada, também ocorre essa variação. E diante de um cenário do aumento da taxa de juros, um ciclo de aumento da taxa Selic, como vamos investir? Penso que, na verdade, ao investir em títulos IPCA mais uma taxa prefixada, esse título é um título de médio e longo prazo. Então, ao se investir, temos que sempre colocar os nossos recursos pensando em carregar para o vencimento. Então, o título aqui mais curto que nós temos, IPCA+, é o 2026. Então, o 2026 é o mínimo que eu posso investir aqui. Então, busque sempre alinhar os seus investimentos, então, os títulos públicos, o vencimento deles, com os seus objetivos de vida. Assim, você vai carregar até o final. E se ocorrer uma valorização expressiva no meio do caminho, você pode vender. Se ocorrer a queda da taxa de juros e ocorrer uma valorização, você vende e você pega essa valorização. Agora, se de forma contrária acontecer uma desvalorização,
você não precisa vender, você segura o seu título e carrega até o vencimento. Tudo bem? Então, mesmo diante de um cenário ruim para os títulos pré-fixados, que é o aumento da taxa de juros, podemos usar algumas estratégias para não perder dinheiro. E o Tesouro Selic? A gente pode investir à vontade, tanto no aumento da taxa de juros quanto na diminuição. Por quê? Sempre para os objetivos de curto prazo. E quando tem aumento da taxa Selic, melhor ainda, porque meu Tesouro Selic ele acaba tendo um pouco mais de rentabilidade. Olha a importância de entender como funciona os ciclos de juros, os ciclos da taxa Selic, o seu aumento e a sua diminuição para alocar o seu recurso e assim ter melhores resultados. E deixa aqui no comentário para mim qual tipo de título que você gosta de investir, qual que você está investindo nesse momento. Deixa aqui nos comentários. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e nos veremos em uma próxima oportunidade. Até mais. Valeu!